Partiu Enem. Oferecimento. Ensino que dá resultado é no Over Colégio e Curso. Matrículas abertas. Para chegar no céu do Enem, dessa amarelinha, cansei? Cansei, mas estou aqui para te ajudar. Estamos aqui para te ajudar, porque não vai ser difícil não. O Partiu Enem vai te dar muitas dicas, resolução de questões e muito mais. Vai! Ai, irmã, eu queria falar inglês. Vamos orar pra Deus? Vamos. Meu Deus, meu Pai, por favor, faz nós falar inglês, por favor. Amém. Ai, gente, que legal, né? 5 questões de língua estrangeira. Hoje a gente vai falar de inglês, que precisa ter muita interpretação de texto, e quem vai ajudar a gente é o professor Plácido Passos. Vamos ver. Professor, 5 questões importantíssimas. Exato, são 5 questões que fazem a grande diferença. São 5 questões aí que vão fazer com que o aluno pense bastante, e a gente vai discutir um pouquinho aqui sobre isso. O que é que um aluno, quando chegar na prova, ele tem que ter em mente? A gente sabe que a prova de inglês, ele não vai vir com gramática, né? Isso não é uma coisa que o aluno tem que se preocupar muito com a gramática, não é? Exato. Na realidade, a gramática é 0 na prova de inglês do Enem. Nós temos só a interpretação textual. Então, o que é que acontece? O aluno ele vai ter a gramática ali dentro? Sim, ele vai ter a gramática dentro do texto, mas ele não tem questões específicas de gramática. Então, ele não vai ter lá, por exemplo, uma questão perguntando em que tempo verbal está aquela sentença, ou então para ele colocar qual o verbo modal está correspondente. Não. A questão ela vai ser diretamente de interpretação do texto. E aí, esse texto pode vir de diversas maneiras. Isso. Nós temos vários estilos dentro da prova. Então, você vai ter lá, de repente, é sempre comum ter uma música ou uma poesia, um poema. Tá? A gente fala que é de lei ter uma música ou um poema. Então é bom você estar antenado nisso, né? Vai ter sempre uma charge, ou então uma tirinha, né? Ou então um pôster, alguma coisa para você analisar. Afinal de contas, nós também lemos imagens, então isso é importante para que o aluno possa estar ciente de que ele vai variar, né? Nos tipos de texto ali dentro da prova. Professor, se eu não tenho uma gramática que vão me pedir, como é que eu estudo para inglês, para o Enem? Onde está o grande segredo, né? O que eu falo em sala de aula para os meus alunos. Quem são os meus alunos, né, que me acompanham durante muito tempo já sabem que eu bato sempre na mesma tecla, que são a tecla das 5 orientações. O que é que a gente faz? A gente pede para que o aluno ele siga 5 passos que vão auxiliar para que ele possa responder a prova do Enem. Porque o grande erro do aluno é que quando ele pega a prova de inglês, ele quer ler o texto. Ele não vai conseguir, né? Porque vai estar ali uma palavra que ele desconhece, vai ter um vocabulário que ele não está muito antenado, então ele vai ficar meio que desesperado, chutar uma letra e aí perder a oportunidade de acertar uma questão. Então nós trabalhamos com 5 orientações. A primeira orientação é que ele leia a pergunta antes de ir ao texto. Por que isso? A prova do Enem, ela traz as questões em português. Então é muito mais fácil de você interpretar, lembra, é uma prova de interpretação textual. Então quando eu leio a questão em português, eu já sei para onde eu vou direcionar na prova, para que parte do texto eu preciso direcionar, para achar ali a resposta. E ainda tem uma vantagem, eu posso tirar algumas alternativas que eu já vejo que são meio absurdas, porque eu vou entender qual é o tema que está sendo trabalhado ali. Então a primeira dica é essa, ler sempre as questões antes de ir para o texto. A segunda dica é, eu sempre vou ter uma tirinha, uma charge, alguma coisa que envolva imagem. Os textos têm títulos, então vamos explorar isso. Nós chamamos isso de explorar as evidências tipográficas. Título, subtítulo, palavras em destaques, gravuras, tabelas, o que tiver que me chama a atenção no texto, eu vou estar lá observando. Já caiu, inclusive, no Enem, uma questão que falava da autora do Harry Potter. E a resposta para a questão estava no título. Você não precisava ler o texto. O título já dizia isso, que ela iria escrever um novo romance para adultos. E as 2 primeiras linhas do texto corroboravam isso. Então você não precisava ler o texto todo. Você ia da questão para a evidência tipográfica, que era o título, e você já matava a questão de boa. Plácido, e se eu precisar ler o texto para responder?
que é que eu faço? Dica 3 e 4. Palavras cognatas e palavras conhecidas. Aí você poderia me perguntar o que são palavras cognatas, professor? Palavras cognatas são aquelas parecidas com o português. Tá? Quando eu falo lá a palavra intelligent, você automaticamente pensa, é inteligente. Tá? Então são palavras que quando eu escuto, eu já tenho aquela tradução na minha cabeça. Né? Elas são palavras que se assemelham aí na grafia, na pronúncia e no significado com o nosso idioma, com o português. Então você pode destacar nos textos essas palavras que são cognatas e as palavras conhecidas, que são palavras que você já tem de leituras anteriores, das aulas que você assistiu, das provas que você fez. Tá? E a quinta e última dica é a mais importante, né? Falta responder a questão. Tá? Só que o aluno acha que responder a questão é o que está na cabeça dele. É aí onde está o pulo do gato. Você tem que responder de acordo com o texto. Então, se você acha que a resposta é a letra D, vá ao texto e busque se aquela respostinha está lá. Caso não esteja, você está buscando do seu processo de conhecimento prévio e não do texto, e a prova é interpretativa. Então, professor, já pegando o gancho nisso aí, existe no Enem uma questão que é até correta, mas não é o que ele pede? Pode vir a acontecer isso na prova? Sim. Que a gente bate muito nisso, assim, é o que eu acho que é do texto, mas não é o que ele está me pedindo. Exatamente, né? Vamos pegar, por exemplo, a questão aí da pandemia, da Covid, né? Nós já estudamos tudo, sabemos tudo sobre a Covid, estamos a cada dia aprendendo mais, e aí você pega esse seu conhecimento e quer levar isso para a prova. Isso é bom? Ótimo. Vai te ajudar no processo de inferência, no processo de adivinhação. Você pega o teu conhecimento prévio, olha lá para o texto, já sabe, eu sei muita coisa sobre isso, então vou olhar aqui para o texto, já vai ser mais fácil de trabalhar com ele. Porém, você tem que ter cuidado. Se lá no texto está dizendo que você precisa seguir tais passos, é o do texto, não é o seu. Tá? Então, você tem lá o número de mortos. Né? Se você tem um número de mortos de informações que você pegou da TV, da internet, do jornal, ótimo, isso vai te ajudar a procurar lá no texto. Mas se no texto tiver a menos ou a mais, você tem que ser fiel ao texto. E às vezes eles colocam uma palavrinha ali para que você fique em dúvida. Eu sempre falo com meus alunos que sempre você vai ficar em 50% entre duas alternativas. Ali é onde está a diferença, que é onde você precisa ir ao texto para dizer, agora eu posso responder de acordo com o texto. Então tá lá, né? A resposta tá lá, você só precisa olhar. Resolver provas antigas ajuda? Só ajuda, né? Eu digo para os meus alunos que se você pegar as provas antigas e você estudar, analisar a prova, você vai muito mais confortável para a prova do Enem. Isso não só para a língua inglesa, isso serve para tudo. Eu sei que a gente está aí na reta final, tá? Mas uma dica que eu dou para os meus alunos lá no comecinho do ano é o seguinte, olha, você vai ter que pegar as edições anteriores do Enem, trancar-se no seu quarto, reservar 5 horinhas para você sentar longe do celular e resolver a prova. Por que isso? Isso vai simular o que você vai encontrar lá no Enem. Então, muito aluno, ele sabe a prova, ele sabe o esquema da prova, ele conhece o assunto, mas ele acaba se perdendo no tempo. E aí, de repente, essas 5 questõezinhas de inglês, que geralmente o aluno deixa para o final, vão ser chutadas e são questões fáceis que você consegue resolver tranquilamente. E que esses pontos fariam muita diferença. Muita diferença lá na frente. Professor, a gente volta ao longo do Partiu Enem com mais dicas, tem reta final, tem dia... Na verdade, antes da prova, a gente vai estar aqui com o Partiu Enem e a gente vai tirar mais dúvidas. Combinado? Combinadíssimo. Muito obrigada. Quem quiser tirar dúvidas diretamente com o senhor, como é que faz? Temos o @Plácido Passos aí no Instagram. Quem quiser seguir, fica à vontade. Já está aqui no rodapé, passando para vocês. E aí tem as escolas que nós estamos aí, né, dispostos a sempre ajudar. Então, ó, já sabe. E aí, galerinha, eu sou o professor Carlos André Over, de Física, e vou, claro, né, dar algumas dicas dessa prova que para muita gente é um dos cavaleiros do Apocalipse. Pô, 2 grandes dicas, tá? É hora de focar em exercícios, com certeza. Perca um pouco tempo lendo teoria. Com certeza, ao longo do ano, vocês leram bastante, mas agora é a hora dos exercícios. E a dica de ouro, a dica de $1 bilhão, grande parte da prova é eletricidade e mecânica. Então, gastem muita energia nesses próximos dias em eletricidade e mecânica, que sem dúvida vocês garantirão uma grande pontuação na prova.
Os outros assuntos, tipo termologia, ótica, em geral, são assuntos simples. Então, olhando as alternativas, quebrando um pouco a cabeça, o pessoal costuma desenrolar. Agora, essas duas partes que eu falei, eletricidade e mecânica, há alguns perfis de questões que, se você não estiver muito bem afiado, com a formulazinha na ponta da língua, aí realmente fica bastante difícil. E por falar em fórmula, já faz um certo tempo, uns 5 anos, umas 5, 6 edições, que pelo menos metade da prova são questões de cálculo. Então, claro que é necessário ter as equações, saber as equações na pontinha da língua para poder se dar bem na prova, para poder desenrolar. Então, se você está fazendo para um curso, pelo menos de mediano em termos de concorrência, é fundamental ser bom em cálculo. Ninguém vai passar, por exemplo, em medicina só sabendo a teoria, não vai dar certo. Você não tem como garantir uma nota boa, então não tentem fugir dos cálculos. Eu sei que muita gente se estressa, muita gente não gosta, mas é inevitável, é importante, é fundamental. A gente está aqui na torcida por vocês, eu espero que dê tudo certo. Beijo do gordo. O que priorizar em sociologia? Sociologia clássica, cultura e seus conceitos, cidadania e direito dos cidadãos, tipos de democracia, desigualdade e movimentos sociais. Falar sobre ensino que dá resultado de verdade é falar do Over Colégio e Curso. Não é à toa que o Over se tornou a escola número 1 do ranking do IDEB e top 10 no Brasil. E isso não sou eu que estou falando, não. São dados do Ministério da Educação. O Over é hoje uma escola referência que tem inovação como ponto-chave, além do foco nos resultados em todas as idades. O Over tem 237 medalhistas nas mais variadas Olimpíadas de Conhecimento e só em 2020 aprovou 420 estudantes no SISU, sendo 62 em Medicina. Tudo isso com o aporte de uma plataforma que integra o mundo online e offline, usando a tecnologia a nosso favor. Tá entendendo o que é resultado de verdade? Acesse overcollegiocurso.com.br e descubra mais. Ensino fundamental ao cursinho. Ensino que dá resultado é Over. Matrículas abertas, então anota aí o número 99380 6386. Vou repetir, tá? 99380 6386. Não perde tempo, já garante aí a sua vaga. Fala pessoal, tudo bacana? Professor Jeff aqui, professor de matemática do Over. E uma regrinha rápida que pode te auxiliar aqui no desenvolvimento percentual, tá bom? É a famosa regra dos 10 do 1%. Bem simples, pessoal. Sem regra de 3, sem muito sofrimento, tá bom? Regra dos 10% é a coisa mais simples do mundo, é sempre entender que a vírgula sempre está aqui no final. Ou seja, pessoal, a regrinha dos 10% consiste em simplesmente você fazer isso aqui. Eliminar um zerinho ou simplesmente passear uma casinha para cá, se não for o zero no final. Então, 10% de 200, 20. 10% de 324, vírgula para cá, fica bonitinho assim. Então, depois que você aprende a regra dos 10%, você está abrindo a sua mente para desenvolver o percentual qualquer, né? Então, 30% eu quero que você enxergue que é 3 vezes 10%. Então, você deixa de calcular 30%, passa a calcular 10%, que é 20, e multiplica por quanto? Por 3, o que dá um total de 60. Do mesmo jeito aqui, 80%, você não calcula 80%, você calcula 8 vezes quem, pessoal? 10%. 10% é muito fácil, 40 vezes 8. Show de bola, beleza? Tranquilo? Bacana? E a regra de 1%, professor? Como é essa regra de 1%? É a regra de 10% 2 vezes, ou seja, você vai ter a regrinha do 10% para trabalhar, trabalhei, calculei 10%. Só que você calcula o 10% do 10%, que vai dar exatamente quem, pessoal? 2. Bacana. 1% de 324, você vai lá e faz o quê? 10%, foi 10% mais uma vez, né? Que vai chegar a 1%, vai dar 3. Não entendeu? Vem para cá, 2 vezes. 4%, professor, mas você ensinou 1, beleza. 4% eu quero que o meu aluno enxergue 4 vezes quem?
1%, você calcula 1%, depois você calcula outro por cento, né? Desculpa, 10%, depois 1% vezes 4, dá o total de 8. Professor, e 23, você não ensinou a regra de 23, calma. 23% você vai aprender a enxergar assim, ó. Entendeu a brincadeira? 20%, quanto é que você vai fazer aqui o 20%? Calcula 10 e multiplica por 2, quarentinha. 3%, não, mas 3% ninguém calcula, calcula 1% e multiplica por 3. 10, 1 vezes 3, dá quanto, pessoal? Deu 2 vezes 3, 6 total. 46, pessoal, bacana, tamo junto. Hoje o programa tá quentíssimo, é para você nem piscar o olho, você vai lembrar muito de mim falando isso. A gente vai para um rápido intervalo, mas não sai daí, eu volto já.